Olá, estamos aqui em mais uma edição do Ecotic Nova 2025 e eu estou aqui hoje com o Alexandre me ajudando aqui nessa missão para conversar um pouquinho com o Ricardo e com o Luiz da Inner AI Tecnologia para contar para a gente, para nós, um pouquinho o que é a Inner AI. Vocês querem falar um pouquinho de vocês para nós? Legal, obrigado, boa tarde, obrigado, Alexandre. Eu trabalhei a minha carreira inteira no mercado financeiro, sempre quis migrar para esse mundo de tecnologia e há 2 anos atrás, quando tudo começou a ser AI, eu larguei tudo e falei, bom, é isso que eu quero fazer da minha vida. Conheci a Iner ano passado, a gente mudou o produto e hoje eu toco a área de relacionamento com investidores, a área financeira, a área estratégica e algumas outras áreas ainda da Iner. Boa. Acho que a gente segue o mesmo padrão de contratação na INA, porque eu vim do setor bancário, de educação e treinamento, e aí também me fizeram a proposta, larguei tudo, vim para a INA. E eu acho que é justamente isso, entender como que a gente pode ali democratizar esse acesso junto com uma plataforma que vai trazer um hub de inteligência ali, quando a gente tem de hub uma diversidade dessas inteligências artificiais, não só local, de uma maneira acessível, né? Que eu acho que é o principal ponto. Eu acho que por isso que a gente largou tudo, né? Total. E o propósito é muito bacana, assim, né? Acho que a gente estava falando antes. Muita gente quer começar a aprender sobre inteligência artificial, quer usar, mas é um tema tão complexo, com tanta novidade, que as pessoas às vezes se assustam e nem sabem por onde começar. Então, a nossa missão na Inner é dar aquele primeiro passo, né? A gente tem muitos usuários que usam inteligência artificial pela primeira vez via Inner e não via ChatGPT, né? O que é muito interessante. Então, a gente tem uma plataforma onde ela consolida os principais modelos de inteligência artificial, são mais de 50. A gente tem modelos rápidos, modelos avançados, modelos de raciocínio profundo. A gente ensina o usuário o que é cada um deles, mas se ele não quiser, a gente tem o nosso seletor de modelo que pega o prompt, né, ou seja, a pergunta da pessoa e já redireciona para a inteligência artificial mais propícia. A gente ensina quem que é o fabricante de cada modelo, para que ele é bom, para que ele não é tão bom. A gente melhora o prompt da pessoa, então tudo de inteligência artificial é como você pergunta, né? Se você falar, olha, me faça uma imagem de um cavalo, ou se você falar, me faça uma imagem de um cavalo marrom com o pôr do sol, numa fazenda e uma família brincando, são duas imagens totalmente diferentes. Então a gente tem uma função que é o próprio melhorador de prompt na plataforma, para ter resultados mais satisfatórios. A gente tem um suporte humanizado, né? Embora seja uma empresa de inteligência artificial, a gente tem um suporte humanizado ali 18 horas por dia. E a gente tem cursos, né, de AI para verticais. Então a gente buscar parceria com profissionais do mercado de determinados setores e fazer cursos de como eles podem usar AI no dia a dia deles. Então a gente tem um curso de AI para marketing, a gente fez uma parceria muito legal com a AWS agora, com a Amazon de AI para programadores. A gente vai lançar com um escritório top de linha de São Paulo um curso de AI para advogados e por aí vai. Então a gente tenta ser o primeiro passo da pessoa e vai maximizando, empoderando ela para ela conseguir alcançar o que ela quiser com inteligência artificial. Legal. Vocês são jovens, bastante jovens, e aí na fala de vocês citaram assim que vocês largaram tudo que vocês faziam para ir para começar um negócio novo. Qual que foi o ponto que fez com que essa virada de chave acontecesse? O que foi que aconteceu ali, tanto para o Ricardo quanto para o Luiz? Aonde que foi essa virada de chave? Que falou assim, quero parar de fazer o que eu faço hoje e quero me dedicar para o mercado de inteligência artificial. Legal. Quer começar, Luiz? Poxa, eu Qual quero. que é a formação de vocês, inclusive, né? Não, isso é muito legal. Minha formação em específico é em rádio e televisão. Poxa. E aí, depois disso, eu fiz minha pós e meu MBA focado em parentalidade, pensando muito em turnover de figuras parentais. Então, isso sempre me brilhou muito os olhos quando eu passei a ser supervisor, coordenador ali em outras empresas. E quando eu estava no setor de educação, assim, estava bem, estava conseguindo alguns resultados interessantes. Tive essa conversa. Eu acho que o brilho no olhar do nosso CEO, o Pedro, a gente vê uma curva de tendência de mercado que as IAs acabam cada vez mais se tornando um pacote Office, assim. Tal qual o e-mail, quando a gente teve a segmentação da caixa de spam para a caixa de entrada, a gente fala, nossa, que legal, entrou no dia a dia. As IAs estão cada vez mais, paulatinamente, devagarzinho, entrando nessa rotina sem a gente perceber. E eu acho que esse é o grande pulo do gato, quando a gente vai entendendo por que desse mercado está cada vez mais enraizado de uma maneira tão fácil, tão rápida. E aí, quando eu tive essa conversa com o Pedro, e ele fez a proposta, quis conversar, já era um setor totalmente novo para mim. Hoje, estando em rede de vendas, eu nunca tinha sido sequer vendedor.
Meu trabalho muito era em supervisão e coordenação de equipes, pensar em NPS, em indicadores. E detalhe, o vendedor não é o vendedor de não um produto físico, Total. né? Que é Total. totalmente diferente você vender, mostrar um produto físico de algo intangível, por exemplo. Exato, perfeito. Né? E eu acho que existe muito essa cultura, eu acho, dentro da Inner, não só da gente democratizar esse acesso. E aí, quando a gente pensa, principalmente, eu acho, na missão da empresa, quando me chamaram, eu falei, cara, é isso. Como que a gente vai democratizar? Eu acho que foi um dos pontos que eu falei, putz, no papel é lindo, mas como que a gente faz esse monte de OpenAI, Anthropic? Como é que a gente fala esse nome, um monte de gíria para as pessoas que ainda não é palatável, não é digerível de uma maneira que seja fácil para o brasileiro? Que o brasileiro use a IA de uma maneira que seja realmente genuína. E aí ele me trouxe assim a proposta, cara, num lugar só, de uma maneira simplificada, sem um monte de asteriscos, sem um monte de dificuldades. Escreveu, a gente ajuda, a gente educa, a gente ensina e acompanha. Eu acho que isso foi assim, eu falei, então topo. E aí a gente tem esses webinários ao vivo com toda a nossa população. A gente desenvolveu de forma gratuita um site que se chama Placar da IA. Eu acho isso fantástico. Então, por exemplo, você que é advogado, você põe lá qual é a melhor IA hoje para responsividade para dentro do mundo do direito. Sou médico. Então, ver isso acontecendo e ver esse crescimento tão vertical, tão genuíno, dando acesso também, tem a versão gratuita, tem a versão dos planos pagos, eu acho que fez eu falar assim, é isso, quero topar esse desafio hoje. Pelo menos da minha parte. Legal. O meu foi similar e tem algumas diferenças. Eu sou formado em administração de empresas, então bem diferente. Trabalhei a carreira inteira em mercado financeiro, fazia fusões e aquisições de hospitais, trabalhei em fundos. Tinha uma carreira estável e boa, mas eu não era feliz, né? Não via muito propósito, não me via fazendo aquilo pro resto da vida. E aí, no ano passado, sempre tive o sonho de empreender, estava tentando desenvolver um projeto, né, que seria um assistente personalizado de fitness. E um belo dia eu falei, não, eu vou usar a IA aqui, eu vou ver até onde esse negócio vai, né? Todo mundo fala, vamos ver aqui que ele de fato me ajuda. E aí eu me peguei gastando horas por dia, até que chegou num nível onde eu falava para ela o que eu queria. Então, um exemplo, eu queria dar um treino ultra personalizado para quem respondesse algumas perguntas, mas a pessoa tinha acabado de entrar no site, eu tinha que entender quantas perguntas, né? Se eu colocasse 100 perguntas, ia ser um treino super personalizado, só que ninguém ia responder 100 perguntas. Se fosse duas, ia ser um treino bobo. Então, a IA me ajudou a dar o número de perguntas, a falar o que eu tinha que ter nas perguntas, a classificar as pessoas em grupos, e principalmente eu falei, tá, já me fez tudo isso. Me faz 2 designs de como que tem que ser esse quiz, né? Se ele vai ficar verde quando a pessoa responder, se vai ter ali ela completando, se vai ter uma satisfação. E aí ela me deu 2 designs feitos na hora. E eu falei, putz, esse negócio de fato, as possibilidades são infinitas, né? Então, foi ali que eu falei, não, eu quero trabalhar com esse negócio porque vai ser um negócio que vai me deixar inquieto, vai ser um negócio que vai me provocar a ser o meu melhor ponto. E foi quando eu conheci a Ina, fui falar com o Pedro e me pegou muito no discurso quando ele falou, ó, eu estudei nos Estados Unidos, eu estudei na Califórnia e me pegava muito que os meus amigos todos usavam um software global que não era americano, né? Então, todos ouvem música no Spotify, que é um aplicativo da Suécia, todo mundo faz compra no Shopify, que é canadense, todo mundo usa o Canva, que é australiano. E ele me falou, putz, por que a gente não pode ter um software brasileiro, feito por brasileiros, mundialmente conhecidos? E aí eu falei, tá, esse cara é louco o suficiente, eu acho que faz sentido me juntar, eu quero topar esse desafio. E foi aí que eu entrei pra Inner e tô lá super feliz, resolvendo aí alguns pepinos todos os dias e sendo desafiado todos os dias. Que bacana. A outra coisa, assim, que na fala de vocês, a gente percebe que vocês têm, né, Alexandre, uma paixão, assim, realmente por aquilo que vocês estão fazendo. E hoje, a geração que a gente está vendo, né, essa nova geração, ela não é atraída muito pelo quanto ela ganha, mas pelos problemas que ela ajuda a resolver. E pelo que eu percebi, assim, na fala de vocês, é um pouco disso, ou muito disso, né? O que eu posso fazer? E acho que a gente pode pegar um gancho aí, e aí eu já vou perguntar para vocês o seguinte: quem não sabe nada? E aí eu tô falando assim por experiência própria, porque assim, embora a gente viva no mundo de tecnologia, no mundo, né? Eu trabalho
uma empresa de software. Eu vivo com pessoas dessa área todos os dias, mas essa não é a minha área específica. E aí você conhece o básico do básico, que é muito diferente do que era o básico para nós, que vai ser o básico para as crianças de hoje, porque as crianças que estão vindo hoje, a inteligência artificial ela já está nascendo com ela ali, porque ela já está aprendendo desde o berço, né? Elas já nascem ali com parece que já veio Já vem no com a chip, placa do IA. já veio com a placa ali, né? Então assim, a gente está tendo que reaprender algumas coisas, igual vocês falaram, né? Quem não conhece nada, qual é o melhor? Por onde começa, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de aprender, de entrar nesse caminho de inteligência artificial. Por onde eu começo? Né? E uma outra coisa que chamou a atenção, que você disse assim, embora seja uma plataforma de inteligência artificial, os meus suportes são humanizados, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre por onde começa, né? Quem não sabe nada. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é o melhor? Por onde eu começo? Qual que é o básico, né? E por que que o suporte é humanizado e ele também não é por inteligência artificial? Legal. Quer começar, Luiz? Quer que eu comece? Começa essa, quero Tá ver o bom. que você vai falar. Legal. Agora eles estão se desafiando. Vamos lá. Eu acho que a gente na Iner, a gente é um pouco até repetitivo, mas não é balela, né? A gente quer democratizar, a gente quer potencializar com que as pessoas façam mais com inteligência artificial, façam mais com menos, com uma assinatura que começa a partir de R$49 por mês e cabe no bolso de todo mundo, né? Hoje em dia, eu acho que os meus pais, eles aprendiam ali indo na aula, lendo livro, pegando livro na biblioteca. Eu aprendi ouvindo muito podcast, né? Vendo vídeo no YouTube, trocando ideias. Essa nova geração... Não, hoje até música você aprende. Ouvindo música. Ouvindo e vendo ali pelo... Se você não quiser, não precisa nem dar aula de música. Então tá muito, né, próximo, muito fácil. Essa nova geração, ela tem inteligência artificial. Então basta perguntar, eu quero aprender sobre inteligência artificial. Me monta um roteiro de 10 dias por onde começar. Ela vai te dar. E aí você pode pegar o que uma inteligência artificial te falou e mandar para outra e falar, ó, me falou isso aqui, você acha que é o melhor? E aí você refina isso. Então, literalmente está tudo muito próximo. E eu entendo também que quando está tudo muito próximo, as pessoas acabam ficando um pouco mais folgadas, mais relaxadas. O que a gente tenta fazer na Iner, que é muito legal, e a gente tem muitos usuários que começam usando inteligência artificial via Iner e não via ChatGPT, por exemplo. Então, para todo novo usuário que a gente entra em contato, te manda uma mensagem no WhatsApp e fala, ó, Alessandra, me manda aqui um áudio, me explica quais são os seus objetivos que eu quero te ajudar a entender sobre inteligência artificial e 2, alcançar eles. E aí a pessoa manda um áudio lá, eu quero, sei lá, ter ideia do meu podcast, quero editar vídeo mais rápido, seja lá o que você quer fazer. E aí o nosso time faz um PDF personalizado, indica quais são os modelos melhores para aquilo que você quer fazer, e principalmente ele monta um roteiro de 10 dias com passo a passo, com o tempo que você falou que quer investir em inteligência artificial, para você melhorar, né? Então, em 10 dias, com a pessoa se dedicando ali pelo menos 5, 10 minutos, a gente vai ter alguém do lado para passar essas etapas do dia a dia, e essa é importante ter um suporte humanizado, né? Porque muita gente que entra ainda não está acostumada com esse mundo de chatbot, de automatizações. Então, você ter alguém que fala o mesmo idioma que você, que entende as nuances, é muito interessante para a pessoa não churnar, ela desistir e nunca mais voltar porque ficou com medo ou se assustou. Eu acho que esse ponto é muito legal, de, por exemplo, criar uma estratégia junto com a IA, mas eu confesso, eu acho isso incrível, mas eu sempre tenho a sensação de que, um plano de 10 passos, às vezes eu sou iniciante, o quanto eu vou conseguir ter esse desafio, eu acho isso é muito legal para quem está interessado. E uma outra sugestão também usa no dia a dia. Eu comecei procurando restaurante. Eu falei, pesquise para mim os melhores restaurantes para eu sair e crie um roteiro de restaurantes a cada 10 dias. Fiquei muito feliz que com esse roteiro eu consegui conversar com ele sobre restaurante, porque eu zero saberia conversar sobre restaurante. E aí eu mandei mensagem no carro, falei, nossa, consegui falar com alguém, com um guia de restaurantes que a gente foi. Falei, nossa, deu super certo. Eu jamais saberia escolher um bom restaurante, eu queria economizar. E aí, eu acho que existe um pouco disso também. O que te agrada? O que você gostaria de falar com a IA? Porque a gente pensa, às vezes, tanto na lucratividade que a gente vai ter com a IA. Vou ser mais produtivo, vou ser isso, vou ser aquilo. Isso vai me gerar uma renda passiva, vai me gerar uma renda ativa. Mas onde você gosta de usar a IA? Por exemplo, o Gemini é incrível para pesquisa online na internet, o modelo da Google.
Ou, por exemplo, nossa, eu sou péssimo para fazer minha lista de compras de casa ou fazer cálculo e eu tô virando uma bola de neve de multas, juros sobre juros. Cloud da Anthropic, excelente para cálculo matemático de orçamento. Então faz uma pesquisa ali, quero reformar minha cozinha. Faz uma pesquisa com o Gemini e depois pede uma tabela de orçamento de custo-benefício no cloud. Então tem tanta pluralidade, eu acho incrível quando a gente faz um desafio dos 10 dias, eu acho que a Inner propõe isso realmente funciona. Assim, mas onde está também o meu uso diário? Porque basicamente, além da IA se tornar agora o nosso pacote Office oficialmente, ela é o nosso assistente ali, diário, muito mais prático, em vez de criar 1000 agendas. Vou contar uma história, uma super bobagem também, mas eu estava perdendo para Alexa para contar a história para minha filha dormir. Perdendo para Alexa? Muito, muito. A Alexa é muito mais criativa do que eu. Eu já tava todo dia um unicórnio que vai visitar não sei onde. E eu perdi pra Alexa. A Alexa é muito mais legal. Tem musiquinha de fundo, do dinossauro. Papai, você não sabe cantar música. Deixa Né? De unicórnio. Exato. Não, jamais. Não aguento mais unicórnio. E aí eu criei um assistente personalizado. Coloquei todas as histórias que ela gostava de ouvir. Todo dia antes dela dormir, eu falo, filha, me conta 3 tópicos que você quer hoje. Você quer do ursinho, da bailarina, viajando para Moscou, na Rússia, porque tá nevando? Ela, pode ser. E aí ele me cria, e eu descobri que 1000 caracteres ela não gosta da história, ela quer outra. 1500 ela não chega ao final e fica brava comigo. 1250 ela dorme e agradece. E fica feliz. E aí eu passei a contar uma história para ela de 1250 caracteres e ao final gera uma imagem. E ela falou, tá bom, põe no nosso... Aí eu tenho uma pasta dentro, por exemplo, da Inner, com todas as imagens dos contos e o conto ali que ela contou aquela noite. Quando ela quer algum que já foi, eu volto, ponho no histórico e conto esse de novo. Aí no final, isso é um negócio que eu vou fazer no final do ano, já foram hoje mais de 200, eu vou fazer um livro com todos os contos que a gente contou. Uma bobagem, assim. Quantos anos ela tem? Ela tem 6. Comecei ela a fazer com 5. Incrível. E ela já sabe que é a hora da história com a Inner, porque não tem como. A gente Vende até pra filha. A gente apelidou. Não pode ser outra, por favor. E é isso, a gente criou essa conexão, que era uma coisa que eu ficava muito triste, porque, putz, às vezes eu deixava tocando a Alexa, eu dormia e ela ficava ouvindo. E agora tem esse elo de novo. Então, como também trazer com a inteligência artificial a humanização daquilo. Eu faço questão de eu ler a história que é gerada, pelo menos. É isso que eu ia perguntar pra você. Questão. Quem quer que conta a história? Você agora ou é a Alexa? Não, a Alexa perdeu muito agora. Então, eu acho que esse é um ponto mágico também da gente lembrar da humanidade junto com a IA. Então, acho que faz parte desse contexto. Mesma coisa também para relatório. A gente faz o relatório, mas no final quem vai ter que analisar e tomar a tomada de decisão é o ser humano. Ainda bem. Ainda bem. A gente já ouviu hoje, né, durante o EcoTIC Nova, que não precisa ter medo, né? A inteligência artificial não vai tomar o lugar do ser humano, ela não vai substituir. Mas a gente tem que aprender a usar porque ela está aí, né? Então, senão nós ficamos aí a mesma coisa que se não tivesse aprendido a mexer no celular, estaria o telefone de discar não existe mais, né? Então, assim, é um novo caminho que todo mundo tem que aprender. E eu vou dizer mais uma coisa para você. A questão do humanizado, eu queria mesmo que vocês falassem o porquê para saber se era. Faz muita falta, principalmente para quem está começando. Às vezes a pessoa, nem todo mundo gosta de ficar só ouvindo a voz do computador. Às vezes ela sente falta do relacionamento humano também. Então, é que nem você falou. A Alexa cria as histórias para sua filha, mas quem conta é você. Então, assim, criou essa conectividade. Total. E isso é muito bacana. Você quer perguntar alguma coisa, Alexandre? Eu gostaria até de compartilhar algumas coisas, né? A gente vê eu vejo muitas pessoas usando como psicólogo a IA, né? Eu mesmo já usei e a gente entra num fator ali de que ela consegue gerar muita memória afetiva quando usada por um humano, né? Para gerar impacto. E isso é o que eu gosto de falar bastante da nova economia. Na nova economia, que é um mundo movido por dados, por informações, né? Que a antiga economia era mais movida por máquinas. E vocês falaram bastante da democratização da inteligência artificial, né? E pensando, o pessoal hoje já escutou bastante falar sobre IA, ou AI, né?
E ela é o futuro ou ela é só hype? Legal. Essa pode começar, Luiz, deixa pra você. Ah, boa. Eu acho que é importante o negócio da terapia, mas ainda faço com o ser humano, terapia é super importante. Eu gosto de botar sempre pensamento. Acho que não é hype já há muito tempo, já é um presente, assim, eu acho que não dá para falar em futuro. É o que a gente estava comentando. Não usar agora significa que outra pessoa já está usando. Já está usando há muito tempo. Já está testando há muito tempo. Já faz parte do dia há muito tempo. Você pode escolher usar menos ou usar mais, mas você, infelizmente, tudo que você usa hoje tem uma IA envolvida. Tem uma análise do seu dado que está acontecendo em IA, tem o seu e-mail acontecendo em IA, tem já todas as ferramentas integradas com inteligência artificial. O problema é quando você não sabe usar isso. Então, o que acaba acontecendo, e eu acho que entra nesse caráter, putz, é um hype ou é realmente uma coisa que vai acontecer? Acaba que já aconteceu. E a grande questão é, você vai estar nisso ou você não vai usar um celular? Eu posso usar, não ter uma rede social. Por exemplo, hoje eu escolho não ter uma rede social. Uma loucura, mas nossa, ótimo. Mas é uma escolha. Eu escolho estar afastado disso. Me gera pontos positivos, me gera pontos negativos. Imagina se eu não tivesse um telefone. Então é isso. Eu posso ser um artesão e fazer uma estátua. Isso é a minha opção de negócio. Mas se você quer estar integrado em outros negócios, obrigatoriamente você tem que ter. Você pode saber usar melhor ou menos, ou não usar. Mas é isso, saiba que todos estão usando. Ela não é futuro nem hype, ela é o presente, então. Já é o presente, já é o Já passado. É ontem, já, né? O Cláudio lançou o modelo hoje. Hoje, a OpenAI ontem, o Google na segunda-feira. Já tem um passado ali rodando há muito tempo, já é muito passado. O passado em 6 meses de AI parecem 6 anos, né? Um negócio antiquado. Não, Cláudio, eu tava comentando, Cláudio 4, sei lá, tem pouquíssimo tempo que lançou, eu falei, nossa, já tá tão antigo, cadê o 4.1? Fazia 1 mês e meio que lançou. Eu acho que, assim, né, você vê as principais empresas americanas já usam, hoje você tem cargos, né, como você tem o CEO, CFO, você agora tem o CAIO, que é o responsável em pensar em AI, em automatizar, em trazer isso para dentro, trazer a cultura de AI. Então, eu acho que muitas pessoas têm medo, né, os robôs vão roubar o emprego. Eu acho que as pessoas vão sim perder empregos, elas vão perder empregos para as pessoas que dominem AI. Então, acho que a principal dica é, se você não quer perder o emprego, se você não quer se atualizar, aprenda AI. Comece hoje, né? Porque é uma curva exponencial. Quanto mais você demorar, mais você vai demorar para catch up, para chegar em quem já começou hoje. Então, é uma realidade, é algo que vai mudar como a gente aprende, né? Como a gente falou, como a gente interage com tecnologia. Eu acho que vai trazer muita produtividade, mas também vai sobrar muito tempo livre para a gente gastar com quem a gente mais gosta, né? Então, eventualmente, daqui a pouco você até vai poder pensar nas histórias da sua filha e não só usar AI, porque você vai ter mais tempo para isso. Não, eu vou usando por enquanto, tá tão bom, é tão prático. Nossa, 9h30 da noite, depois dela ter chorado tanto, eu só conto ali, tá ótimo. Vamos manter assim. Mas tem uma história que é ótima. Lembrei, você falando agora, eu falei com um advogado, tem fevereiro. Não conhecia muito, usava o GPT ali gratuito do modelo da OpenAI. Aí trouxe para a empresa dele, a Iner, e eu fiquei acompanhando o caso dele. Hoje, em agosto, ele está num outro escritório e é o responsável por ser o desenvolvedor e trazer a inteligência artificial para o escritório. E agora ele, além de ser advogado, ele é um especialista em desenvolvimento de IA ali dentro. Claro, foi estudar, mas em 6 meses. Eu acho que tem um pouco disso também. A curiosidade, como um mercado razoavelmente novo, quando a gente razoavelmente é super novo, super mega novo. Ao mesmo tempo que você fala que é novo, não é tão novo. Tipo assim, tem muita gente que ainda não tem contato, né? E às vezes quando a gente fala assim, poxa, mas de novo uma palestra sobre inteligência artificial, mas de novo um evento, mas isso é porque é o nosso meio, né? É a nossa bolha. Exatamente. A gente às vezes esquece que existem pessoas que nunca ouviram falar. E realmente, você falou de história, esses dias atrás uma pessoa falou assim, nossa, você viu tal notícia assim, falando de uma coisa que eu falei assim, falando sobre inteligência artificial, que o robô lá não sei aonde. Aí eu parei e falei assim, nossa, isso é uma coisa tão velha. E ela viu agora, tipo assim, e tinha acabado de acontecer um evento de tecnologia e eu tinha ido no evento e eu falei assim, mas de novo essa palestra, né, e tal.
Aí eu falei assim, não, gente, tem muita gente que ainda não tá familiarizado, não ouviu falar, não... Mas assim, acho que para mim foi assim, uma experiência muito gostosa estar conversando com vocês, Ai, que tá, bom. assim, Obrigado. ter conhecido, né, tanto o Ricardo quanto o Luiz aqui, que vieram prestigiar o nosso evento, ter o Alexandre aqui do lado, eu falo mais, né, Deixei o pessoal falar ali, os especialistas. acabei deixando o Alexandre quase sem palavras aqui, mas assim, é porque realmente eu acabei me encantando aqui com a forma como que vocês, de ver o brilho nos olhos de vocês, de falar daquilo que vocês fazem, e isso é muito legal. Quando a gente vê, assim, as pessoas com um brilho no olho, falando daquilo que ela faz com tanto gosto, gera, assim, um misto, assim, de prazer, de uma sensação boa e até uma curiosidade, uma vontade até de entrar no meio. Então, assim, quero agradecer bastante, Luiz, Ricardo, pela presença de vocês, por terem vindo aí abrilhantar o nosso evento aí, e desejo sucesso para vocês aí, né, sua nova Para nós. carreira, que não está tão nova assim, né? É uma vida. Mês que vem atualizou de novo. Atualiza de novo. Agradecer ao Alexandre por ter participado aqui com a gente. E obrigada pela participação e por ter nos acompanhado aí em mais um podcast do EcoTech Nova 2025.